deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou um grande amor. Naquela via dolorosa sempre amor. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu
canções que nos marcaram, canções que você já ouviu em algum momento da sua caminhada cristã, ou mesmo sem ser na sua caminhada, canções que vão te trazer algo profundo do Senhor. Você já possa ter ouvido, aquela canção que possa ter falado no seu coração. A gente quer honrar ao Senhor, porque somos uma igreja de história. A gente quer honrar o Senhor, porque a gente tem memórias com o nosso Senhor. Isso que é tremendo. A gente tem lembranças com o nosso Deus. Ele é o Deus que te protege hoje. Ele é o Deus que cuidou de você ontem. Ele é o Deus que está preparando o seu amanhã. Você crê nisso? Amém. Adore o Senhor. Ele nas suas mãos. Se apresente a Ele nessa noite. A gente é muito grato por você que está nos visitando. Nossos convidados queridos, seja muito bem-vindo. Essa família é sua. A casa do Pai tem sempre lugar para mais um. Está de portas abertas para receber você nessa noite. Adora Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Pai, eu quero te adorar. Aleluia. Em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar dentro de querubins. Adoramos a sua presença que é sentida nesse lugar nessa noite. Começamos dizendo que nós somos exército, e essa igreja é um exército que vai avançar em nome do Senhor Jesus. Nós somos o teu exército, Senhor, e o Senhor é o cabeça, o Senhor general. Adoramos o teu nome também com nossas mãos levantadas, e acabamos de dizer que o Espírito de Deus está aqui, aleluia. E a sua presença é sentida nesse lugar, ó Pai, de uma forma tão forte, que ainda nessa noite vidas podem se render a Ti, ó Deus. Que o Senhor é o Deus e o único que pode curar enfermos, que pode levantar mortos. Esse é o nosso Deus. E que quão maravilhoso é lembrarmos essas músicas que marcaram as nossas vidas, ó Deus, e que marcam, e que são músicas que falam da Tua palavra, ó Deus. Muito obrigado pelo privilégio de sermos Teus. E aquele que está aqui nessa noite, que não tem esse privilégio, meu querido, venha fazer parte do reino de Deus. Venha sentir a presença do Senhor. Os problemas vão continuar, mas você vai ter quem batalhe por você, que é o nosso Deus. Oh Senhor, celebramos a Tua glória e a Tua majestade nessa noite. Amém e amém. Aleluia! Louvado seja o nosso Senhor. Que alegria no nosso coração de podermos celebrar a esse Deus. Deus santo, Deus puro, Deus grande, Deus maravilhoso, Deus que está vivo e está entre nós nesta noite. Aleluia! Você já pôde sentir a presença do Senhor ministrando ao seu coração? Ele está aqui. Ele quer falar ao seu coração, Ele quer falar ao meu coração. E essa alegria, essa certeza, a gente só pode ter porque um dia Jesus Cristo, lá naquela cruz do Calvário, entregou a vida dele por mim e por você. Mas ele não está morto, porque ao terceiro dia ele ressuscitou, e com alegria nós celebraremos o nosso Cristo, o nosso Senhor, o nosso Deus vitorioso. Amém? Cristo celebrar.
confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quando volta de Jerusalém, estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo, autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, todos os joelhos erguam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, 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 não dá. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção aqui, há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui um rio de amor, onde flui as bênçãos do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio dessa comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como é precioso ter irmão. Há uma unção aqui, há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está, o Senhor está aqui nessa noite, aleluia. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui, aleluia. Ai, Senhor, nós somos gratos pela Tua presença em nosso meio. Nós somos gratos por essa alegria que enche o nosso coração nessa noite e nos faz celebrar e nos faz relembrar canções tão lindas que falam aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio de estarmos vivendo tudo isso em comunhão, como igreja, como Teu povo, como Teus filhos. Verdadeiramente o Senhor está aqui e esse culto é para o Senhor. Então receba, ó Deus, no Teu trono de graça, como cheiro suave, a adoração do Teu povo, adoração sincera, adoração espontânea, adoração de quem ama o Senhor e que é dependente de Ti, ó Deus. Louvado e engrandecido seja o Teu santo e poderoso nome. Amém, Deus. Amém. Os irmãos, podeis assentar. Neste momento, nós estaremos entregando diante do altar do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. E pensando nesse momento, um versículo que vem ao meu coração é aquela pergunta que o salmista faz: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito? Nada do que a gente possa oferecer será o suficiente diante de tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, daquilo que o Senhor faz e daquilo que o Senhor ainda há de fazer.
Então, nesse momento, eu quero convidar você a louvar ao Senhor, depositando diante do altar dele os seus dízimos, as suas ofertas, mas também a sua vida e o seu coração, reconhecendo que Ele é o seu Senhor, é o seu Deus, e que tudo que você tem vem dele e deve ser usado para a glória dele. Amém? Deus querido, santo, Deus amado, Deus grande, nós queremos te louvar e te exaltar nessa noite com todo o nosso coração, com toda a nossa adoração, com toda a nossa vida. Queremos te adorar e te exaltar também com os nossos bens, entregando diante do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. E isso, ó Deus, é um ato de fé, é um ato de amor, porque ao fazermos isso nós dizemos que estamos dependentes e somos dependentes do Senhor. Quando fazemos isso nós declaramos com a nossa fé de que provisão virá através do Senhor e que nós podemos confiar e descansar, independente das situações que estejamos enfrentando na nossa vida. Por isso, Senhor, com o nosso coração alegre, com o coração alegre o teu povo vem diante do teu altar e entregue as suas ofertas. E nós te pedimos que o Senhor as receba como forma do nosso culto, como forma da nossa gratidão, como forma do nosso reconhecimento a Ti. Que esses recursos sejam usados para o crescimento do Teu reino através da vida desta igreja aqui neste lugar. Dê sabedoria aos irmãos que cuidam dessa parte administrativa, que eles sejam usados pelo Senhor, que eles sejam direcionados pelo Teu Espírito Santo e que o nosso principal objetivo como igreja de Jesus Cristo seja de ganhar vidas através de todos os nossos recursos. Nos abençoe, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento eu quero convidar as crianças para estarem aqui à frente.
Nós estaremos orando por elas estarão indo para o culto infantil. Ana, você pode vir? Eu tenho certeza que as pessoas da minha idade estão com o coração aquecido hoje, né? Porque a gente voltou lá na juventude, na adolescência, em que os nossos corações já se curvavam, né, aos pés do Senhor. E eu fico muito feliz ao ouvir essas canções, porque a gente volta mesmo, dá um flashback lá e eu me vejo na igreja. Eu lembro que na igreja, quando acabava o culto, os adolescentes ficavam na frente e a gente só cantava. Ficávamos horas ali cantando. E os pais querendo ir embora e a gente cantando. E eu lembro como foi edificante para a minha vida fazer parte daquilo. E aí eu olho para as crianças, essa nova geração, e vejo que Deus, Ele sempre faz a sua obra. Ele sempre opera o seu milagre na vida de todos. Então Deus tem nos agraciado todos os dias. Então vamos hoje orar, pedir para que Deus nos abençoe. As crianças têm vindo ao culto, têm aumentado em quantidade. Então assim, vamos orar por esse ministério para que mais corações sejam resgatados e cresçam na presença do Senhor. Senhor Deus, muito obrigada, porque hoje a gente está aqui podendo te dizer que nós te amamos, que nós amamos dedicar as nossas vidas a Ti, que nós amamos o Teu nome, Senhor, que nós queremos que o Seu nome, que é santo, seja glorificado, seja difundido, que o Seu reino se espalhe, Senhor, por essa terra, que os corações dessas crianças cresçam na Sua presença e que elas tenham muita história contigo na sua caminhada. Nos ajude, Senhor, dê-nos sabedoria para ensiná-los. Em nome de Jesus, amém. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador da nossa vida, nós temos a promessa de que nós viveremos com o Senhor eternamente. Amém, igreja? Mas enquanto esse dia não chega, o Senhor Ele quer que nós vivemos o melhor dele aqui também. E Ele tem promessas pessoais, sua com o Senhor. E aquele desejo, aquela vontade que nasce no seu coração, o Senhor vai lá e confirma. E diz, espera que um dia chegará. Mas promessa também fala em espera. Está demorando? Não desista não. Não desiste não, porque Deus não desiste, Deus não esquece e Deus não paga. A sua promessa, ela irá se cumprir, porque Ele é fiel. E aquele que começou a boa obra irá terminar. Então vamos levantar, vamos louvar o Senhor e vamos falar que nós desfrutaremos das promessas do Senhor nas nossas vidas. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra lhe tiver. Com meus filhos ao redor, ter suas bênçãos sobre aquele
fiel, Deus. Tu és o nosso Pai. Tu és fiel. E é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. A gente quer dizer assim, Senhor, a gente quer um pouco mais. Tá bom, tá gostoso, tá agradável. O ambiente é propício à sua manifestação. Então manifeste-se, Senhor, puramente agora, através da sua palavra. Que é a palavra do Senhor que nos orienta. É a palavra do Senhor que nos alimenta. É a palavra do Senhor que a gente não pode deixar de buscar dia após dia. E é com muita alegria que o Senhor combina nossas agendas, né, Helder? E Helder está aqui mais uma vez para ministrar do Senhor aos nossos corações, nesse culto tão especial para a nossa igreja. Hoje votamos e decidimos o nosso novo pastor. Glórias ao Senhor. Amém. E a gente está nessa felicidade como corpo de Cristo, percebendo que o Senhor tem sido fiel à sua palavra sobre a nossa igreja. Então vamos receber a palavra dele. Helder, você tem toda a liberdade no Espírito Santo do Senhor para conduzir esse momento debaixo da unção de Cristo que já está sobre você. Você seja muito abençoado ainda mais através da palavra do Senhor. Boa noite, irmãos. Boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo. Você está feliz por esse culto ao Senhor? Amém. Que culto maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém? Irmãos, nós acabamos de cantar aqui que aquele que começou a boa obra na minha vida é fiel. Amém? Você crê nisso? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite nós vamos falar de um homem que Deus começou a boa obra na vida dele. Ezequiel. Ezequiel 37 é a palavra do Senhor nessa noite. Abra sua Bíblia. Esse louvor ele é muito forte, porque nós acabamos de falar aqui também, não vivo do que vejo, né? Mas vivo do que creio. E a visão que Ezequiel teve é uma visão totalmente complicada, difícil, em que o profeta teve que começar a viver a partir daquilo que ele tinha que crer, porque era um cenário de morte, um cenário difícil. Se coloque de pé, por favor, nós vamos ler a palavra do Senhor, Ezequiel 37. A visão
de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pareceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Amém, Senhor? Essa tua palavra, Senhor, nós louvamos o teu nome porque o Senhor está nesse lugar, meu Pai, porque o Senhor se faz presente em nosso meio, porque o Senhor é Deus de perto, não é um Deus de longe, e nessa noite nós estamos felizes, porque nós podemos te louvar e engrandecer, e essa é a tua palavra, Senhor, nos esconda atrás dela, importa que o Senhor cresça e que eu diminua, para a honra e a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, irmão. Irmãos, um momento difícil. Esse era o momento que o povo vivia. O momento que o povo de Israel vivia. Assim como muitos de nós às vezes vivemos. Situações difíceis que vêm até nós. E nós às vezes não sabemos como reagir diante das dificuldades da vida. E no contexto aqui, o povo de Israel, eles não tinham mais esperança de nada, não tinha mais saída para eles, então eles tinham uma frase que eles diziam entre eles: nós estamos perdidos, nós estamos sem esperança, nós estamos como ossos secos. Não tem esperança para nós. E agora, diante de todo esse contexto que eles viviam, de tristeza, de decepção, Deus levanta um profeta, o profeta Ezequiel, para ser uma resposta para o povo. É impressionante como que Deus, ele sempre levanta um profeta, Deus sempre levanta uma pessoa para ser resposta dele. Deus, ele tem essas coisas de escolher e de levantar. E talvez você que esteja aqui nessa noite, seja uma dessas pessoas que Deus quer levantar, para ser uma resposta dele para uma nação, para uma pessoa, para uma família. O nosso Deus, ele age de uma forma sobrenatural, com que nós não entendemos, porque ele levanta um homem para ser uma resposta para uma nação. E como que é o tratamento de Deus com o profeta? Deus levanta esse profeta e fala: eu vou te levar para um lugar.
E às vezes nós pensamos assim, será que lugar é esse que Deus quer me levar? Né? Qual será o lugar? Que lugar é esse? Só que o lugar que Deus levanta o profeta e leva, provavelmente é um lugar que muitos de nós não gostaríamos de estar. Um vale de ossos secos, um cemitério, um lugar de choro, decepção e tristeza. O interessante é que é o próprio Deus que pega o profeta e leva até esse lugar. No versículo 1, 37:1, você pode ver que é a mão do Senhor que pega e conduz o profeta para esse vale. E nesse começo, nós conseguimos entender que o próprio Deus, às vezes, é quem nos leva para situações adversas. É o próprio Deus que permite com que nós passamos por situações difíceis na nossa vida. E a grande pergunta no meio do vale que nós temos que fazer é: Deus, o que o Senhor quer? O que o Senhor exige de mim nesse momento, no meio desse vale? Porque se o Senhor me trouxe, se o Senhor me levou com a sua mão, o que o Senhor quer de mim? Não bastou Deus levar o profeta, no versículo 2 vai dizer que agora Deus vai olhar para o profeta e vai falar: profeta, anda no meio do vale. Anda. Começa a andar no meio do vale, começa a observar o que está acontecendo no vale, começa a ver o que tem no vale. E o profeta, ele começa a andar, ele começa a observar um lugar sem vida, um lugar morto, um lugar que não tem esperança, um lugar de morte, um lugar que traz tristeza. O lugar era um lugar difícil, com que às vezes nós vamos passar. Não basta nós irmos para o meio do vale, mas às vezes nós vamos ter que andar, e andar no vale significa tempo. Andar significa que nós não sabemos o tempo que nós vamos passar ali. Nós vamos permanecer andando ali, mas ao mesmo tempo nós sabemos que o vale não é para sempre. Nós sabemos que no tempo de Deus existe uma coisa que é o início, é o meio e é o fim. O profeta está andando no vale e eu começo a observar que essa é a situação que nós passamos nas nossas vidas, de ir, de andar. E agora o próprio Deus vai fazer uma pergunta para o profeta no versículo 3. Profeta, poderão esses ossos voltar a viver? Será que esses ossos, eles podem voltar a ter vida, profeta? Isso é interessante porque é o próprio Deus falando para o profeta: olha, o cenário é impossível. Profeta, o cenário é um cenário de morte. Mas você continua acreditando em mim, profeta? Você continua acreditando que eu sou o Deus do sobrenatural, que eu sou o Deus do impossível? Você continua acreditando que eu mudo os quadros? Você continua acreditando que eu abro porta, que eu fecho porta? Você continua acreditando que eu sou o Deus que eu mudo as circunstâncias? Você continua acreditando que eu tenho o controle, o poder em minhas mãos? Profeta, poderão esses ossos voltar a viver? É o próprio Deus perguntando para o profeta: profeta, me dá um diagnóstico. É interessante isso, irmão, porque o Deus, ele quer uma resposta. O que você acha desse momento que você está passando? Você acha que eu sou o Deus que eu continuo restaurando pessoas, que eu continuo restaurando vidas, que eu continuo apostando na humanidade? Porque quando nós vimos aqui várias crianças aqui na frente, é uma resposta de Deus falando: eu continuo acreditando na humanidade, eu continuo acreditando no povo, eu continuo acreditando que pessoas podem se levantar para continuar a boa obra. Profeta, você continua acreditando em mim? Me dá um diagnóstico, profeta. E o profeta, ele olha para Deus e fala: Senhor, tu sabes de todas as coisas.
E agora o versículo 4, 5 e 6 é o momento em que Deus vai encorajar o profeta. Que vai falar para o profeta, você tem que falar. Você tem que abrir a sua boca. Você tem que ir contra o sobrenatural. Sabe por quê, irmãos? Você que está aqui nessa noite. Existem momentos nas nossas vidas que nós temos que sair da nossa zona de conforto. Momentos que nós vamos ter que começar a viver o sobrenatural de Deus. Momentos que nós vamos ter que começar a nos aproximarmos de Deus. E quando a gente começa a se aproximar de Deus, a gente começa a entender que as coisas de Deus se discernem pelo Espírito. E somente quem está no Espírito consegue entender, consegue discernir, ao ponto de olhar para um vale de ossos secos e falar: eu acho que ainda tem vida aqui, eu acho que eu consigo profetizar, eu acho que eu vou profetizar, e o Senhor vai trabalhar, o Senhor vai trazer vida. Eu lembro de Pedro naquele momento em que ele estava ali pescando e não pegou nada, e um pescador experiente, ele sabia que o dia era ruim, e Jesus aparece e fala: joga a rede do outro lado. E Pedro, ele não acredita mais, humanamente falando, ele fala: o dia é ruim, a pesca não é boa, mas sobre a tua palavra, sobre o que o Senhor está falando, eu vou lançar a rede. E quando ele lança a rede, o sobrenatural de Deus acontece. Irmãos, no meio do vale que nós vivemos, não deixe de acreditar em Deus. Não deixe de ter fé. Às vezes Deus vai exigir de nós o sobrenatural. Deus vai exigir de nós começarmos a enxergar com os olhos da fé. Como nós cantamos aqui: não vivo pelo que vejo, mas eu vivo pelo que creio. É Deus falando para o profeta: profeta, vamos sair do natural, vamos para o espiritual, vamos para algo mais profundo. E o versículo 7 é o momento que o profeta, ele começa a falar, ele começa a profetizar sobre aquele vale de ossos secos. Só que o interessante, irmãos, que quando ele começa a profetizar, um ruído acontece, um barulho acontece. Isso me chama a atenção, sabe por quê? Nem sempre quando a gente começar a profetizar, parece que tudo está bem, parece que tudo está perfeito, mas às vezes nós vamos estar ali no caminho do Senhor, nós vamos estar fazendo a vontade dEle, nós vamos estar profetizando, nós vamos estar nos pés dEle, mas vão acontecer barulhos, vão acontecer ruídos. E aparentemente, quando o profeta começa a falar, parece que as coisas estão saindo do lugar. Parece que está acontecendo uma confusão, um barulho, um ruído, e o profeta ali profetizando, falando, e as coisas, sabe, aparentemente saindo tudo do lugar, uma confusão, muito barulho e muito ruído. Só que o profeta, ele não para de clamar, ele não para de falar, ele continua. Até que no final do versículo 7, é o momento. É o momento que Deus fala assim: agora está na hora de eu começar a colocar as coisas no seu devido lugar. Esse é o nosso Deus, irmãos. Essa igreja passou por vários momentos e continuou clamando, continuou adorando, e aparentemente parece que as coisas estão saindo do lugar. O ruído está acontecendo, os barulhos estão acontecendo, só que chega um momento em que Deus fala assim: chegou a hora de eu colocar as coisas no lugar. Chegou na hora e Deus traz o pastor Isaías, e sabe, o pastor começa a conduzir a igreja, vem a pandemia, vem os momentos, sabe, complicados que toda a igreja passou, e a igreja está profetizando, a igreja está clamando, a igreja está adorando, a igreja está de pé, e chega um momento que Deus fala assim: agora é a hora de eu colocar cada lugar, cada coisa, e o nosso Deus, irmãos, não é um Deus de confusão.
Porque você pode ler o texto e os ossos já chegaram, cada osso ao seu osso. Porque o nosso Deus, ele é um Deus perfeito. É um Deus que conduz a história. É um Deus que está no controle, que ele continua sendo soberano, que ele traz um pastor de outra igreja para cá, um pastor que fica com duas igrejas, irmão. Um pastor que tem uma igreja já tem vários problemas, imagina duas. Irmãos, olha só, na nossa igreja ela tem mais ou menos 200 e poucos membros. São 200 e poucos problemas no mínimo. Porque tem gente que tem 2, 3 problemas. Não é? Só que o nosso Deus, ele é tremendo, que ele vai conduzindo as coisas, ele vai trabalhando e ele vai colocando as coisas no lugar. Ele sabe, não é um Deus de confusão. Por mais que o profeta comece a clamar, comece a profetizar, aparentemente está uma confusão, mas tudo está no controle de Deus, porque o nosso Deus é soberano e nada foge ao controle dele, irmãos. Então eu profetizei. Então foi se achegando cada osso ao seu osso. As coisas começaram a chegar nos seus lugares. Esse é o nosso Deus. E no versículo 8, é o versículo que é o ápice, porque as coisas começam a se colocar nos lugares. Um grande exército se forma. Sabe, Deus começa a formar um exército ali. E agora o profeta, ele vai parar. E ele vai começar a observar o que Deus está fazendo. É o momento que o profeta, ele fala assim, então, o Senhor me trouxe para esse vale. O Senhor está fazendo andar no vale. O Senhor está mandando eu falar. Eu falei. E agora o que eu faço? E olhei. Sabe por quê, irmãos? Existem momentos que a única coisa que nós temos que fazer é olhar o que Deus está fazendo. O milagre que Deus está fazendo, os milagres que Deus está operando. Então o profeta, ele está olhando, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Um grande exército se formou, um exército forte. Aparentemente, aquele exército estava perfeito. Só que o profeta fala, mas não havia neles espírito. É como se Deus falasse para o profeta, profeta, a obra não acabou. Ainda há muita coisa a ser feita, profeta. No reino de Deus, profeta, não existe aposentadoria. No reino de Deus não existe, sabe, um momento de parar. Não existe um momento de você falar assim, eu vou parar de pregar o evangelho, eu vou parar de falar do amor de Deus, porque eu estou muito cansado. Estou muito cansado, então eu vou parar. Não, profeta. Ainda existe uma grande obra para ser feita. Não existe espírito, existe um grande exército aí fora, mas eles estão secos. Sabe, esse grande exército, irmãos, é um exército que ele procura preencher esse vazio dentro dele de várias formas. É um grande exército que procura, de certa forma, preencher isso que existe dentro deles, mas eles não vão conseguir preencher, sabe, com noitadas, com farra. Esse grande exército não consegue preencher, porque esse grande exército tem um vazio do tamanho de Deus, que só Deus pode preencher. O ser humano, ele, de certa forma, busca preencher esse vazio, e ele fica tentando buscar as coisas do mundo para preencher, mas esse vazio não vai ser preenchido, porque é só Jesus que preenche esse vazio do ser humano, irmão. Esse vazio que existia em nós só conseguimos entender que agora nós estamos cheios, completo, quando o Espírito Santo começou a habitar em nós. Quando nós entendemos que o Espírito Santo, ele vem, ele transborda, mas isso vem não só para nós, mas é também para os outros, para que a gente seja bênção para os outros.
E o versículo 9 é o momento que o profeta continua, e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor, Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, versículo 10. Então o Espírito entrou neles, e viveram. É o que aconteceu conosco, irmãos. É isso. Jesus, quando ele vem morrer, ele não vem morrer por perfeitos. Ele vem morrer por pecadores com um vazio existencial dentro de nós. Jesus não vem morrer pelos bonzinhos, pelos melhores, mas ele fala: eu vim buscar pecadores ao arrependimento. Pecadores. Eu, você, nós, pecadores. E é por nós que ele veio morrer, por pecadores. E nós louvamos ao nome dele, porque é o nome do Senhor. Porque quando nós entendemos essa mensagem, nós entendemos que agora nós não precisamos mais ficar buscando preencher com coisas que não enche, que não preenche, noitadas, bebedeiras, farra, nada disso preenche esse vazio. Só Jesus. É quando o Espírito de Deus sopra sobre nós e nos traz uma nova vida. Pega aquele velho homem, mata e transforma numa nova criatura, para honra, glória e louvor ao nome dele. Vida nova com Cristo Jesus. É isso que faz de nós sermos o que nós somos hoje. Nós conseguimos chegar aqui, adorar o nome do Senhor, nós conseguimos clamar, nós conseguimos, sabe, ter essa alegria que só Cristo dá. Só Ele, irmãos. E agora um grande exército se coloca de pé. Um grande exército, irmãos. Como que Deus começa a obra na vida de uma pessoa? Essa igreja agora, com o pastor Rogério, a nossa oração é que essa igreja seja uma bênção na vida desse pastor. E que esse pastor seja uma bênção na vida dessa igreja. Que possamos entender, irmãos, que existe um exército lá fora, que precisa conhecer, entender que existe um Jesus, que traz uma nova vida para cada um de nós, que muda a história, assim como Ele mudou a minha, Ele muda a vida de outras pessoas também. É um Cristo que continua apostando sim, em você que está aqui nessa noite. E para a gente concluir aqui, algumas aplicações. A primeira é que existem situações, ou quase todas, que precisam de uma intervenção de Deus. Às vezes na sua vida você vai ver que fala assim: não tem mais jeito. Só uma intervenção de Deus pode mudar. Só uma intervenção de Deus pode pegar o homem e transformar numa nova criatura. Só a intervenção de Deus pode trazer o avivamento para uma igreja. Helder, mas e as luzes? Helder, mas, sabe, e isso e aquilo? Não, é uma intervenção de Deus, somente isso. Uma outra coisa também que nós podemos aprender com esse texto é a questão da fé. Quando Deus fala para aquele profeta: poderão viver esses ossos, aquele profeta fala: tu sabes, Senhor. Tu sabes. Isso é fé, irmãos. É nós depositarmos a nossa fé no Senhor e falar: Senhor, tu sabes todas as coisas. Mas profeta, o quadro é um quadro de morte, mas Senhor, tu sabes. Se o Senhor quiser, o Senhor faz. É uma questão de fé. Uma outra coisa que Deus exige de nós é que Deus manda a gente profetizar, é Deus mandando a gente falar, é Deus mandando a gente abrir a nossa boca, é Deus mandando a gente anunciar o Evangelho, é proclamar a mensagem de salvação. E para a gente encerrar, é que somente o Espírito Santo de Deus é quem pode trazer uma nova vida. É isso, irmão. E uma pessoa que esteja tentando preencher esse vazio de várias formas, não vai conseguir preencher, porque nós entendemos com o texto que somente quando Deus sopra,
é que existe vida. É que existe uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, Deus abençoe essa igreja. Sabe, assim, nós louvamos ao Senhor. Eu agradeço muito ao pastor Isaías pela confiança, a liderança, a Gisele, a todos, de estarmos aqui, irmãos. E eu e minha esposa, nós amamos essa igreja. Nós, assim, a gente se sente em casa quando chega aqui. A gente ama demais essa igreja. E nós cremos que Deus vai continuar trabalhando muito na vida dessa igreja, irmãos. Deus vai continuar abençoando muito essa igreja. E sabe, não é o fim, é o começo. É o começo. Porque a gente começa a entender que Deus fala, profetiza, e o profeta profetizou, e Deus fala, continua profetizando, profeta. Não para de profetizar. Porque Deus, quando Ele começa a boa obra, Ele vai ter meio, Ele vai continuar, e só vai terminar quando Jesus voltar. Se nós não voltarmos para Ele antes. Amém? Irmãos, Deus abençoe você. E você que está aqui nessa noite, que não conhece Jesus, essa é uma ótima oportunidade para você conhecer Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Talvez você entrou aqui com um vazio, você escutou esses louvores, né, e você está tão feliz ouvindo, né, escutando esses louvores. E Deus trabalha em meio aos louvores, Deus trabalha em meio à sua palavra. Não saia daqui sem tomar essa decisão de retornar para os caminhos do Senhor, de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Amém? Deus abençoe você, abençoe sua vida. Nesse momento nós vamos louvar ao Senhor, né, com um hino muito especial, e que continue falando ao seu coração, deixe Deus continuar falando, porque o culto ainda não terminou. Nós ainda estamos em culto e Deus vai continuar falando. Amém? Deus abençoe sua vida, meu irmão.
Poder que vem do Senhor Jesus. Jesus, louvor é todo seu, Senhor. A honra é sua, a glória, o louvor pertencem a ti, ó Deus. E é por isso que nessa noite declaramos toda a honra, toda a glória, todo o poder vem do Senhor. Irmãos, você se assente por um instante, toda honra, todo louvor, toda glória seja para o Senhor. Meus irmãos, que bênção, cheguei no iniciozinho da mensagem e fui impactado. Irmãos, agora sim eu tenho a missão de dizer que o culto está encerrando. Nós voltaremos quarta-feira, um firme e forte aí, sabe, antenados, ligados do Senhor, avivados. E como é bom estar aqui na casa do Senhor. Amém. Meus irmãos, eu quero agradecer a todos. Hoje a igreja tomou uma decisão e quero agradecer pela presença daqueles que estavam aí, que fizeram quórum e que aprovam o Senhor pela maioria dos votos daqueles válidos, simplesmente capazes. A igreja elegeu o pastor Rogério Rezende. E para a glória do Senhor, em breve nós teremos sim a marcação do culto de posse. Eu ainda não tenho a resposta, claro, saí daqui, já o avisei, ficou muito feliz, agradeceu a igreja, como também precisei, isso é ético, isso é de bom tom, falar também para os outros dois candidatos, que agradecer, irmãos, foi para todos os três, inclusive para o pastor eleito, um tempo de aprendizado, de, sabe, chegar próximo à igreja, a igreja chegar próximo a eles, e agradece de coração todo o trabalho que foi feito, de forma transparente, espiritual. Irmãos, isso foi marcante na vida da igreja. Então quero agradecer esses que estavam aqui presentes, porque, irmãos, a igreja, como diz uma canção antiga, e hoje nesse culto retrô, não vou cantar, sou proibido. Aleluia, a igreja segue caminhando. Aleluia. Irmãos, coração agradecido também nesse tempo de comunicados que eu vou fazer. Quero antes falar para Helder e Liviane. Helder é esse diamante precioso. Esse moço, esse rapaz, olha pela sua vida familiar, pela sua vida ministerial. Sabe, o Senhor já está revelando coisas grandes na sua vida. E Liviane é essa moça, essa esposa, assim como Suzy, já sabe, discretíssima, mas uma mulher de Deus que está lado a lado ali com ela. Eu quero agradecer a Helder por todo esse tempo que nos deu suporte, porque Helder, sendo diácono, irmãos, eu não poderia, no meio do processo, quando eu tinha alguma dificuldade, convidar outro pastor. Então a gente estava ouvindo os pastores, nos intervalos de um pastor para outro, eu tinha que acionar diáconos, líderes, mensageiras, enfim, para que a igreja não ficasse confusa. Então eu não podia chamar colegas meus de confiança, mas eu tinha que chamar diáconos, mensageiros, e Helder foi uma dessas pessoas preciosas. Deus abençoe a Helder, a Liviane também. Irmãos, nós temos algumas comunicações. A primeira é um vídeo do André Leone, que a conferência Transbordar, a segunda parte, e a parte final é no domingo que vem, às 19h30, e nós precisamos estar aqui, convidar pessoas. Não é mais a expressão visitante, nós sabemos que nós temos visitantes, mas na verdade está sendo construída uma nova nomenclatura que eles são convidados ou convidadas no nosso meio. Então a gente quer agradecer hoje aqui os convidados. Mas eu vim sozinho, você foi convidado pelo Espírito do Senhor a estar aqui conosco. Então a gente quer agradecer esses de forma presencial que estiveram aqui conosco também. E aí você convide uma convidada para a conferência Transbordar, a segunda edição agora no final do mês, no próximo domingo, e a gente vai ouvir essa palavra do André Leone. Tudo que tenho é teu, sou tão pequeno, ele é Deus. Tudo bom, gente? Olha só, no dia 28 de novembro, às 7h30 da noite,
Eu, André Leono, vou estar na conferência de adoração Transbordar, da Igreja Batista Jardim Santíssimo. Eu estou muito feliz com esse convite, eu vou estar com eles novamente. É isso mesmo. Igreja Batista Jardim Santíssimo, conferência Transbordar, 28 do 11. Vamos embora. Amém? Então venha, traga mais alguém com você. E aí nós temos a palavra de Rafael Duarte, esse menino de ouro, já pregou aqui algumas vezes, Nova Beré também, extraordinário, mulher, esse menino de Deus. Então venha, não deixe de participar também desse domingo, agora às 19h30. Pela manhã a gente tem uma palestrante fora, então eu quero falar justamente disso daqui a pouco. Nós temos panetones ali, panetone da Cristolândia, irmãos, e na caixa você tem a explicação do projeto. Eu queria que você pudesse fazer um esforço e, além de comprar, você puder presentear, porque na caixa se explica as fases do projeto da Cristolândia e o valor vai direto para o projeto. O mais interessante é isso, então a gente ajuda. Irmãos, acreditem, eu estou indo sem corpinho de belto porque eu como panetone da Cristolândia. Não engorda, negócio extraordinário, fantástico. Como diz o Ives, é o wonderful esse panetone. Então, colabore, irmãos. Joselito está ali, os panetones estão ali na saída. Por último, irmãos, nós temos um retiro de casais no domingo que vem. Eles vão estar retornando, nós estaremos retornando na parte da tarde. Então, não deixe de vir. Com isso, o serviço da van não vai ter, mas nós temos, graças ao Senhor, irmãos voluntários, irmão Fábio Valverde, Hilda, Joedi e Gabi Passos. Eles farão gentilmente o transporte solidário dos irmãos que usam o serviço da van. Irmãos, isso é maravilhoso na vida da igreja. Quando a van vai servir a igreja de outro modo, vai servir os casais, a comissão de famílias, enfim, casais de Santíssimo no Retiro, que é em Angra, esses irmãos, irmão Fábio Valverde, Hilda, Joedi e Gabi Passos, vai estar com seus carros servindo a igreja, servindo ao Senhor. Então procure os irmãos que usam normalmente o serviço da van, procure esses 4 irmãos para que você possa agendar, enfim, a sua carona solidária. Quero dizer que de manhã, no domingo de manhã, a gente tem a palestrante Márcia Passarelli, vai estar falando nesse fechamento assim, do mês da música, esse mês de novembro. Fantástico o que a gente pensou, irmãos, as canções que nós cantamos hoje, acredite, tinha canções que eu não era nem nascido, irmãos, sabe, você cantou hoje, então é maravilhoso. Então foi um momento na vida da igreja que está sendo muito impactante. Dito isso, irmãos, nossa gratidão a todos mais uma vez. Eu quero agradecer as orações dos irmãos e dizer que na posse eu acabei de convocar a Nova Bereia para vir em peso, porque eu preciso falar para a Nova Bereia algo aqui. Além das despedidas naturais, normais, um choro no nosso coração, mas foi um tempo que o Senhor nos deu pela graça e pela misericórdia. Nós fizemos um processo, se a gente pode dizer assim, nós fizemos, porque Deus é que faz. Nós fizemos em 2 anos de pandemia, acredite nisso. Um tempo fechado. Em 2020 não foi possível fazer nada. Não sei se irmãos aqui sabem, mas nós não tínhamos nem sinal de internet aqui dentro. E o Senhor foi providenciando, sabe? Assim como essa mensagem que eu vou levar, o Senhor vai fazendo as etapas, os ciclos, da forma dele, mudando a nossa forma. E aí, em fevereiro desse ano, a gente começou o processo, efetivamente, ouvimos os candidatos. E o Senhor nos trouxe um pastor. Amém. Então, irmãos, vamos ficar juntos, vamos ficar firmes, a despeito das diferenças que nós temos, irmãos. Há pensamentos que às vezes difíceis, né? Mas, irmãos, nas diferenças aqui precisa se revelar o amor que nos une. De pé nós podemos dar e receber a bênção. Revivendo nessa semana, irmãos, eu vou cantarolar, tomando banho, dirigindo, essas canções que a gente cantou, lá vai ser incrível, lá eu posso cantar. Então, meus irmãos, Deus abençoe os nossos convidados, irmãos, tem famílias inteiras chegando na igreja, olha, Deus abençoe. Irmãos do Santíssimo, você viu alguém diferente aqui dentro nos domingos da quarta-feira, sabe, com todo, sabe, cuidado, se a gente pode dizer nesse tempo de pandemia, mas tente abraçar, tente falar, sabe, pegar telefone, ore pela pessoa, ore com a pessoa. Isso é a igreja do Senhor, a igreja segue adiante. Amém. Então assim nós erguemos as nossas mãos ou colocamos a mão no nosso coração e assim nós nos despedimos desse culto memorável. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, superabundante graça, e as consolações do Espírito do Senhor, que intercede por nós em todos os momentos da vida, seja com a Igreja Batista Jardim Santíssimo,
com nossos irmãos e amigos convidados, aqueles que estão de forma online, mas não somente hoje, mas para todos sempre. Toda a igreja do Senhor diz amém, amém. Aleluia, Jesus voltará. Aleluia. Celebremos o Senhor. querido. Que Deus te abençoe nessa semana até quarta-feira, às 19h30.